Paz, pessoal do grupo, vamos dar início agora a essa aula que vai tratar principalmente acerca dos benefícios de estarmos inseridos dentro do plano da salvação. Já temos visto muitos, temos visto também de forma geral acerca do próprio plano da salvação, da sua autoria em Deus, né, e das diversas características de seu desenvolvimento. Então vimos, por exemplo, a nossa participação dentro do plano da salvação, a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, da triunidade divina, que atuam intensamente dentro do desenvolvimento do plano. E vemos também as consequências de fazermos parte deste grande plano, né, de estarmos inseridos dentro dele. Quais são as mudanças que vão ocorrendo na nossa vida, as mudanças imediatas, as mudanças a curto prazo e o desenvolvimento ao longo da vida, com a concretização disso no plano da glorificação do nosso corpo, quando enfim fomos arrebatados e estivermos com Cristo na glória, vivendo eternamente com Ele e participando de uma outra forma de vida, né? Quando tivermos assim sido aperfeiçoados, dentro da questão tratando, por exemplo, da santificação. Agora, falando ainda sobre as consequências, né, os resultados que advêm da nossa participação dentro desse grande plano, vemos, por exemplo, o fato de sermos tornados família de Deus. Fazemos parte da natureza de Deus, do mundo de Deus, de uma forma diferenciada. Estamos inseridos dentro desse grande plano da família de Deus e somos chamados não mais apenas criaturas de Deus, como todas as demais pessoas que são criados em Deus. Deus criou todas as coisas, o mundo, o universo, né, os seres, o mundo, o reino animal, o reino mineral, né, todos os seres angelicais são criaturas de Deus. Mas acima desse quadro geral de criaturas de Deus, existe um privilégio para aqueles que estão inseridos dentro do plano da salvação, que é poderem ser chamados filhos de Deus, entrarem para uma outra categoria. E essa categoria, essa nova natureza, essa nova forma de vida, essa nova forma de existência, ela foi tornada possível graças à obra e ação de Cristo Jesus. Então, através do unigênito de Deus, é interessante passarmos a observar esse tipo de termo e entendermos o que ele significa, quando é falado acerca de Cristo que ele é o unigênito. E o que significa, qual é o sentido que essa palavra nos traz? Unigênito. Ela traz exatamente o entendimento de que Cristo é o único gerado. Então, unigênito, ela significa mais do que primogênito. Primogênito, por exemplo, é o primeiro filho de uma sequência de filhos da mesma natureza. Só que Cristo não é simplesmente o primogênito. Cristo é o unigênito, ou seja, ele é o único filho gerado do tipo de geração a qual ele pertence. Então nós vamos ver, por exemplo, na matéria de teologia bíblica, vamos ver uma explicação mais detalhada acerca disso, mas o fato de Cristo ser chamado Filho de Deus e ser chamado também unigênito de Deus, não o torna inferior a Deus. Não faz com que Deus seja superior a ele, porque ele é o Pai e Cristo é o Filho. Nós vamos ver qual é a forma e qual é o significado que traz o fato de ele ser Filho de Deus e ele ser unigênito. Ele é o único que goza desta categoria de geração. Então, essas terminologias Pai, Filho e Espírito Santo, elas na verdade existem no sentido de trazer um entendimento para nós, nos inserir dentro da realidade de Deus, para que nós possamos ter algum conhecimento acerca de Deus. Entendemos que Deus é o Pai, que o Pai enviou o Filho, como nós vemos, por exemplo, na aula passada eu falei sobre os símbolos. Por exemplo, a questão de Abraão e Isaac é um grande símbolo, um símbolo que fala acerca do plano da salvação, que fala acerca da doação, do sacrifício. Então, da mesma forma como Abraão entrega seu filho Isaac em sacrifício a Deus, em obediência a Deus, o Deus Pai entrega o seu filho para sacrificar-se em prol da humanidade caída. Então este é um símbolo do Antigo Testamento trazido, transportado para o nosso entendimento, para que nós possamos ter acesso a esse conhecimento. Então, da mesma forma que ali é usado este fato como um fato referencial, um fato simbólico, nós também podemos dizer que as terminologias elas têm um sentido
elas têm uma atuação necessária de nos inserir dentro do entendimento desta realidade que está muito acima de nós. Então por isso que um é chamado Pai, outro é chamado Filho e outro é chamado Espírito Santo. Mas os três são três pessoas distintas, mas não são três deuses, como querem afirmar assim os unicistas, querendo trazer um falso entendimento, querendo na verdade trazer confusão à revelação bíblica da Trindade. Quem revela a Trindade não são teólogos, não são estudiosos, não foi Constantino, não foi o Credo de Nicéia. Quem revela a Trindade é a Bíblia Sagrada, que fala acerca da Trindade de forma abrangente e contundente através de toda a Escritura. A Trindade não está resumida a um texto, está resumida a um versículo. Ela está revelada ao longo de toda a Escritura. Da mesma forma como a palavra onipotência não está escrito na Bíblia, mas em toda a Bíblia nós vemos que Deus é onipotente, Deus é onisciente, da mesma forma como não está escrito em lugar nenhum que Deus seja onisciente. Mas não é necessário que esteja escrito, porque toda a Escritura revela a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Também revela a Trindade divina, ou melhor, a triunidade, é um termo que pode até ser melhor aplicado ao entendimento desta realidade, a triunidade. Três pessoas, mas que perfazem o mesmo Deus, coexistentes, coeternos, que gozam do mesmo poder e da mesma autoridade. Nenhum está acima do outro. Apenas dizemos primeiro, segundo e terceiro por causa da limitação do nosso entendimento, porque não temos um termo melhor para isso. Mas são três pessoas que perfazem um Deus só, que gozam de uma mesma essência. Então, quando nós adentramos por esse tema, nós vemos que a segunda pessoa da Trindade, da triunidade, vamos dizer assim, o Filho, que é chamado também unigênito, é ele que nos faz participar dessa nova realidade. Que realidade é essa? A realidade de sermos chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus por causa de Cristo Jesus. Nós somos adotados para a família de Deus em Cristo Jesus. Trazemos aqui alguns versículos que vão elucidar o tema. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz: e nos predestinou para filhos de adoção. Preste bem atenção. Nos predestinou, o tema da predestinação já é um tema bastante tranquilo, já temos abordado ao longo de muitas aulas. Deus não predestina indivíduos, mas sim grupos. Qual grupo? O grupo daqueles que creem. Então nos predestinou, ou seja, aqueles que creem em Cristo Jesus para a salvação. E nos predestinou para filhos de adoção. Cristo é o unigênito, é o único gerado. Nós somos filhos por adoção. De que modo nos predestinou? Nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a bondade da sua vontade, ou seja, não foi motivada por uma ação de reciprocidade, porque nós tenhamos feito algum bem, porque nós tenhamos algum merecimento, mas simplesmente o beneplácito, ou seja, a bondade que é inerente à sua vontade. A vontade é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos cheguem a essa condição de filho. Então, por causa da sua vontade, nos predestinou para sermos filhos por Cristo Jesus, que é quem tornou possível a nossa adoção, por fazer de nós uma nova criatura, nos justificando, nos regenerando e nos santificando, fazendo-nos participar dessa nova realidade, a realidade de filhos de Deus. É sobre isso que vamos tratar nesta videoaula. O fato, o benefício, a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Também Gálatas 4:5 diz: para remir os que estavam debaixo da lei. O tema da remissão também vai ser estudado especificamente em algumas aulas para frente. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, a partir da remissão operada por Cristo, aqueles que estavam debaixo da lei, como Paulo fala em Romanos, a lei não salva, a lei aponta ao pecado. É isso que a lei faz, a lei acusa. Este é o padrão de Deus. E diante do padrão de Deus nós vemos a nossa incapacidade, a nossa falha, né, a nossa insuficiência. E a partir da graça, sim, a partir da graça que nós somos salvos. Nós somos salvos por meio da graça em Cristo Jesus.
Então cremos em Cristo Jesus, somos justificados por Ele, somos feitos novas criaturas nele, a partir da regeneração, e por meio do plano da graça nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus e somos feitos filhos de Deus, por adoção, conforme Gálatas também. Paulo em Gálatas também afirma, Gálatas 4:5. Romanos 8:15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O termo Abba Pai é um termo emprestado do aramaico, que era a língua popular da época de Cristo. Havia o hebraico, que é a língua culta, a língua erudita, a língua da escritura sagrada, dominada pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos escribas, pessoas de muita erudição, de muita cultura. E havia o aramaico, que era a língua do povo, a língua comercial, a língua falada na grande maioria da sociedade da época. E havia ainda o grego, que era uma língua muito conhecida, também uma língua internacional, uma língua do comércio, mas que nem todos na Palestina tinham conhecimento do idioma grego, mas o aramaico era uma língua popular. E o termo Abba Pai, ele traz o sentido de paizinho, pai amado, pai querido. É uma forma intimista de se relacionar com Deus, uma forma de tratar Deus com intimidade. Por isso que Paulo traz esse paralelo, né? Paulo faz aqui um contraste, dizendo que nós não estamos debaixo de temor. Não estamos debaixo de temor, como se relacionando com Deus por causa do medo, porque Deus seja um Deus punitivo, porque seja um Deus vingativo. Pelo contrário, nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Então, por meio da ação do Espírito, nós chegamos à condição de filhos, fomos adotados como filhos de Deus. E a partir da condição de filhos de Deus, temos intimidade com Deus. Então, dentro desse relacionamento de intimidade é que Paulo fala que clamamos Abba Pai, ou seja, falamos de forma íntima com Deus. Isso é um privilégio, uma nova condição que a humanidade não conhece, que a sociedade comum não conhece, que as pessoas naturais não conhecem, mas somente aqueles que são espirituais, aqueles que creem em Cristo Jesus para a salvação, aqueles que têm a sua vida transformada, são renovados e que estão gozando dessa nova natureza em Cristo Jesus. Nós temos intimidade com Deus. É a partir desse relacionamento íntimo com Deus que percebemos a diferença, né? Que percebemos aí o grande privilégio de estarmos inseridos no plano da salvação. Outro texto também de Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque Paulo traz esse sentimento, né? Esse sentimento, ele diz que nós gememos, não somente a natureza, mas também nós gememos por essa redenção. Porque Paulo está querendo nos fazer entender que nós participamos de uma nova natureza. Inclusive, a gente pode relacionar esse texto com aquilo que João diz, que João diz na sua carta: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outro lugar, João diz que aqueles que amam o mundo se constituem inimigos de Deus. Então esse mundo sempre asseverando, não é o mundo físico, o mundo natural, as praias, os lagos, a floresta, não é esse tipo de mundo, mas sim o mundo sistema mundano, o sistema babilônico, o sistema ímpio e corrompido que está governando momentaneamente este mundo caído. Dois termos que são aplicados no original grego e que diferenciam essa questão. É o mundo cosmos, que é o mundo sistema, e o mundo gea, que é o mundo criação. Então o gea é a criação natural e o cosmos é o sistema mundano. Então a partir desse termo nós temos entendimento que o que jaz no maligno é este sistema corrompido, esse sistema que está em contradição com a vontade de Deus, mas que logo será destruído. Então não temos comunhão com esse sistema e por isso não fazemos parte dele e estamos incomodados com ele. E ele também está incomodado conosco,
Por isso Paulo traz essa sensação aqui de que nós gememos esperando a redenção, ou seja, esperando a manifestação total e plena de Deus, o governo da sua vontade, e assim estamos completamente inseridos dentro do mundo de Deus e do sistema de Deus. Então, ser filho de Deus é isso. Ser filho de Deus é estar em comunhão íntima com Deus, estar em comunhão plena com Deus, participar da vida de Deus, aquilo que nós falamos na aula passada sobre a eternidade. Muitos, quando ouvem falar do termo eternidade, pensam em algo para o futuro, em um futuro distante. Na verdade, eternidade, ela não tem começo nem fim. Tem que diferenciar essa eternidade de infinito. Infinito teve um começo, mas terá fim. A eternidade, ela não tem nem começo nem fim. Aqueles que foram transformados em nova criatura já participam da eternidade. Ou seja, eles estão inseridos já na vida de Deus, no tempo de Deus, vivendo as coisas de Deus. Eles têm desejo por aquilo que Deus tem a fazer, por aquilo que Deus tem a realizar. Então eles não estão mais satisfeitos com esse mundo. Esse mundo é muito pouco. Esse mundo de pecado, esse mundo de destruição é muito pouco. São coisas insignificantes, são coisas irrelevantes, e algumas dessas são coisas nojentas, que não trazem mais interesse para aqueles que participam da eternidade de Deus, aqueles que participam do plano e da vida de Deus. Então, ser filho de Deus é participar da vida de Deus, ser uma nova criatura e estar em contradição com esse sistema mundano, ímpio e caído. Então vamos ver tanto esse aspecto como alguns outros. Já vimos alguma questão acerca de adoção. Quem tornou possível o fato de sermos atualmente filhos de Deus foi Cristo Jesus. Somos adotados através de Cristo Jesus, da obra que ele realizou na cruz do Calvário, justificando-nos acerca da dívida que tínhamos com Deus, pagou a nossa dívida, nos justificou automaticamente, nos regenerando, fazendo de nós novas criaturas nele, para que passamos a viver de um novo modo de vida, e nos santificando, nos mostrando qual é a sua vontade e nos fazendo desejar viver conforme a sua vontade. Então a parte que ele faz é a parte que eu faço dentro do plano da santificação, que é separar-me das coisas do mundo e reservar-me, porque santo significa isso, reservado, separado, exclusivo. Reservar-me para Deus e a sua vontade. A partir dessa nova realidade, não somos mais somente criaturas, nós somos agora filhos de Deus. Tratando ainda sobre a aula que está esclarecendo a questão da adoção de filhos, esse grande privilégio do qual nós participamos, de sermos chamados filhos de Deus, já falamos acerca da questão de sermos filhos por adoção, que essa adoção foi tornada possível por causa da obra de Cristo Jesus, mas em alguns momentos a palavra de Deus se refere a nós também como filhos por nascimento. Por que nós também somos chamados filhos por nascimento? Em que sentido nós somos filhos por nascimento? A partir dos textos bíblicos que vamos citar, nós vamos entender esta abordagem, porque também é válida essa abordagem. Por exemplo, em Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, repetindo aqui, segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E o texto de João 3:3-6, o próprio Senhor Jesus diz: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós vemos aqui dois textos que vão elucidar a questão de sermos filhos de Deus por